Lembrando que hoje vamos começar com o estudo detalhado do terceiro capítulo do livro O Grande Conflito, e na versão A Grande Controvérsia, o título é A Apostasia. Por isso, o motivo de ontem, ao invés de terminarmos com, ou melhor, de começarmos já direto no capítulo, a gente aprofundou um pouquinho para entender o que é apostasia dentro da realidade do passado e da realidade do presente, a nossa atual realidade. É o irmão que vai fazer a oração? Então, se puderem, se colocar de joelhos, abre o microfone, irmão. Amém. Maravilhoso Pai, nosso grande Deus, nosso Deus eterno, estamos aqui nesse santo e maravilhoso dia que o Senhor nos concedeu para que possamos ser Deus diante de Ti, honrar o Teu nome e estar descansando junto contigo. Porque nesse dia, Senhor Deus, é onde vai ser restaurada todas as nossas forças físicas perdidas durante a semana. E que o Senhor nos dê, Senhor Deus, a Tua paz. Que o Senhor nos dê, Senhor Deus, a porção do Teu Espírito na nossa vida, para que possamos reivindicar o Teu caráter através da Tua lei. Nos dê um bom dia, um sábado feliz na presença dos santos anjos. Te pedimos as bênçãos, Senhor Deus. Abra nossa mente a compreender totalmente aquilo que nós vamos expressar hoje nesse dia. Tanto o nosso jejum, como os louvores, como as orações, enfim. Que tudo seja para honrar e glorificar o Teu santo nome em engrandecimento, Senhor Deus, ao Teu poderoso Filho, o Messias, é determinado para a salvação de cada um de nós. Graças te somos, não que haja mérito em nós, mas confiado em Cristo Jesus. É em nome dele que te rogamos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. 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 Obrigada, irmão. Louvado Amém. seja. Vamos lá, então. Papel, caneta, né? Os que quiserem, tiverem o livro na mão, vamos seguir. Vamos começar, na verdade. Capítulo 3. Como começaram as trevas morais. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, predisse a grande apostasia que teria como resultado o estabelecimento do poder papal. Declarou que o dia de Cristo não viria sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E ainda mais, o apóstolo adverte os irmãos, já o mistério da injustiça opera. Mesmo naqueles primeiros tempos viu ele, Ó, insinuando-se na igreja, erros que preparariam o caminho para o desenvolvimento do papado. vamos lá. Então, a gente viu que tinha um povo fiel, que era a igreja, né? E aí viu aqui, ó, mesmo naqueles dias, ele viu penetrando, eu gosto dessa versão aqui, ó, penetrando sorrateiramente na igreja, erros que preparariam o caminho para o desenvolvimento do papado. Erros, sorrateiramente, pouquinho aqui, um pouquinho ali, se é besteira, não precisa. E aí foi engrandecido o erro. Mas vamos seguir. Observa que nessa versão aqui, quem tem aí a grande controvérsia, começa falando assim, pouco a pouco, de maneira dissimulada e silenciosa. Vamos lá. Pouco a pouco, a princípio furtiva e silenciosamente, e depois mais às claras, à medida em que crescia em força e conquistava o domínio na mente das pessoas, Domínio, controle. o mistério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. Quase Ó, imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. vou parar aqui porque eu gosto dessa versão aqui, ó. Pouco a pouco, de maneira dissimulada e silenciosa no início, e então mais abertamente à medida que ganhava poder e obtinha controle da mente dos homens, o mistério da iniquidade prosseguia em sua obra blasfêmia enganosa, de modo que quase imperceptível
os costumes do paganismo penetraram na igreja cristã. Isso me levou a uma realidade que aconteceu essa semana, foi semana passada, que Célia entrou em contato com alguém falando assim: olha, vamos tentar lembrar que a quarta, uma live que ia acontecer na quarta à noite. Aí Célia falou para a pessoa: na quarta noite já são as primeiras horas de quinta, a gente tem que, né, começar a lembrar e tal, não sei o quê. A pessoa falou: não, isso é muito pequeno, isso não tem importância, não precisa, vai confundir as pessoas, tal. Então, observa como a coisa é séria, como é irrelevante, ela falou que é irrelevante, é uma coisa que é irrelevante, não precisa. Então observa como a coisa é, de modo quase imperceptível, os costumes do paganismo penetraram na igreja cristã. E no nosso meio está tão profundo isso que quando você faz lá o culto do pôr do sol para receber o sábado, mas se tu disser que tem uma live nas primeiras horas do sábado, ou no culto do pôr do sol de sábado, aí vai dizer, não, aí confundiu. É que dia mesmo? É de manhã? É sábado de noite? Mas você não fez o culto para receber o sábado? Então, as primeiras horas do sábado é o quê? É no pôr do sol das primeiras horas do sábado. É na conhecida sexta-noite. Mas se você é sexta-noite, todo mundo aceita. Mas se tu disser que é nas primeiras horas do sábado, é uma confusão que dá. Eu estou falando do nosso meio. Eu estou falando do meio do povo, que é conhecedor, que tem uma grande luz, mas que de maneira imperceptível deixou se aprofundar os costumes do paganismo e hoje é normal. É irrelevante você falar, como eu sempre boto lá, feliz quando é a hora de botar o link que eu boto lá, abençoado primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, para a gente ir acostumando a isso. Entende? Para a gente tirar essas coisas que são simples, que consideradas irrelevantes, mas que fazem a diferença sim. Por quê? Porque estamos dentro do tempo, ou tentando voltar às origens do tempo do eterno, onde o Sol e a Lua era para contagem de dias, de tempo, de época e por aí vai. Tá bom? Então vamos ficar atentos a isso. A irmã me falou que nós estamos acostumados assim, e aí vocês vêm e confundem. Pois é, quem quer fazer o certo vem e confunde. Imagina aí. Vamos lá, misericórdia. O espírito de transigência e conformidade fora restringido durante algum tempo Por um tempo. pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sob o paganismo. Mas, incessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, pôs ela de lado a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos, e, em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. A conversão nominal de Constantino, na primeira parte do século IV, causou grande regozijo, e o mundo, sob o manto da justiça aparente, introduziu-se na igreja. Olha aí. Progredia rapidamente a obra de corrupção. O paganismo, conquanto parecesse suplantado, tornou-se o vencedor. Seu espírito dominava a igreja. Suas doutrinas, cerimônias e superstições incorporavam-se à fé e culto dos professos seguidores de Cristo. Olha aí como é que começou. Então vamos agora destrinchar esse parágrafo 1 e 2, lembrando que estamos estudando como começaram as trevas, né? A apostasia. Então vamos ver aí. Peraí. O parágrafo 1 e 2. Esqueci de compartilhar a tela, ela vai eu aqui sozinha. Peraí. Veja quanto detalhe a gente já viu aqui nesse parágrafo 1 e 2. A gente vai ver mais agora. Pronto, vamos lá. Profecia apostólica
sobre a apostasia. A gente viu que Paulo, ali em 2 Tessalonicenses, já profetizava que antes do dia de Cristo, ou seja, né, do dia da volta de Cristo, ele disse que iria acontecer algo. O que aconteceria? Ele alerta que surgiria o homem do pecado, também chamado de filho da perdição. Esse poder se oporia ao eterno, observa, viu? E buscaria usurpar sua autoridade, querendo assentar-se como Deus no templo de Deus, né? Ele diz isso bem claro, que a gente já conhece. E ele também, Paulo, identifica que o mistério da injustiça já estava em ação nos seus dias. Ou seja, esse ministério da injustiça, do pecado, que se opõe contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, já estava ali, já existia. Essa influência corromperia gradualmente a fé cristã. Não é de uma vez não, é aos pouquinhos, gradualmente a fé cristã, preparando o caminho para o papado, um sistema que mistura poder religioso e político e que se exaltaria acima do Altíssimo. No passado, erros e tradições humanas entravam disfarçadamente na igreja. E hoje, muitas igrejas, trazendo aqui agora para instituição, como também para povo, né, como igreja, se diz fiel, mas adotam ensinos e práticas contrárias à Bíblia, baseando-se em tradição ou conveniência. No passado, a autoridade do Messias foi gradualmente substituída por líderes humanos. Hoje é diferente, gente. A fé cristã, em muitos contextos, está subordinada a sistemas humanos, com líderes que se colocam como intermediários entre o eterno e os homens. Triste realidade. O papado, no passado, se formou com uma estrutura religiosa política poderosa. E hoje, ele ainda exerce forte influência global, tanto religiosa quanto diplomática e política. Então, está aqui um retrato claro do nosso dia a dia em paralelo com o passado. E qual é o alerta atual hoje? Dentro desse parágrafo primeiro. Assim como no tempo de Paulo, o engano pode parecer piedade, mas visa desviar do verdadeiro culto ao eterno. Lembra? Viver em forma de piedade, em religiosidade, e aí mistura tudo e fica aquela coisa superficial. A profecia é um chamado à vigilância, fidelidade às escrituras e rejeição de qualquer sistema que tente substituir a autoridade do Eterno. Qualquer sistema. E é por isso que foram os mártires perseguidos, né? Os fiéis foram perseguidos porque eles rejeitaram pequenas coisas que eram introduzidas no culto, ok? Não esqueçam disso. E dentro agora desse parágrafo 2, que o meu está aqui todo marcado. Ó, mas antes de ler aí que está no slide, diz assim: o espírito de transigência e conformidade foi restringido por um tempo pelas ferozes perseguições que a Igreja suportou sobre o paganismo. Mas, como a perseguição cessasse e o cristianismo penetrasse nas cortes e os palácios do rei, pôs ela de lado a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos, e trocou-a pela pompa e o orgulho dos sacerdotes e governantes pagãos. Hoje é diferente? Não, né? Então vamos lá. Ação discreta do ministério da iniquidade. A apostasia começou de forma dissimulada e silenciosa, mas ganhou força gradualmente. Com o tempo, o engano e a blasfêmia tornaram-se mais evidentes. O paganismo foi infiltrado sutilmente na igreja cristã, corrompendo suas práticas e doutrinas. A contagem de tempo aí, né, já é uma dessas práticas que a gente se perdeu no tempo. A paz externa
Isso aqui é bem interessante. É um risco interno. Desculpa. Durante as perseguições, a igreja permaneceu, ou seja, o povo de Deus permaneceu mais fiel e pura. Quando a perseguição cessou e o cristianismo foi aceito nos palácios e governos, veio a grande crise espiritual. A igreja trocou a humilde simplicidade do Messias pela pompa e orgulho do paganismo. Então, aqueles fiéis, aquela multidão de fiéis, que continuaram sendo fiéis de aparência, forma de piedade, cheios de religiosidade, trocou a simplicidade do Messias pelo quê? Pela pompa, pelo orgulho. E os fiéis de verdade tomaram a decisão. Lembra? E poucos fiéis se separaram deste grande grupo que estava atrás de pompa, de ter média, de fazer amizade com o paganismo. Não, a ideia é o seguinte: vamos aceitar eles, porque aí depois eles se transformam e fica tudo certo. Não transforma, não. E isso foi o que aconteceu. Pelo contrário, o paganismo começou a influenciar, né? E quem não tinha os olhos abertos, a necessidade de abrir, Senhor, os olhos meus, aceitava tudo. E hoje está aí o retrato que a gente conhece muito bem. Então, no passado, a entrada de Constantino promoveu uma conversão superficial do império, com grande entusiasmo aparente. Há hoje uma valorização de alianças religiosas. Olha isso, hein? Com poder político, em nome da união. Célia, lembra aquilo que você mandou ontem? Da união. Mesmo que isso comprometa princípios bíblicos. A mensagem de agora em diante vai ser essa: vamos nos unir nas coisas comuns, deixar de falar das diferenças. Espera aí, só um pouquinho aqui, tá? Aqui, ó. Espera aí que eu vou ler aqui só para a gente perceber aqui, ó. Agora vai ser assim: permanecer unida sobre o mesmo Deus, a mesma Bíblia, a mesma fé. O que a gente vai ouvir agora é: vamos caminhar juntos, sem dar ênfase às diferenças, mas investindo energia na unidade e no comprometimento com a palavra. Agora eu pergunto para vocês: dentro do que a gente tem aprendido, tem visto, é para aceitar isso? Estar unido nas coisas que são comuns e não falar das diferenças? A gente está falando de princípios eternos. Nós não estamos falando de pessoas, de coisas que dá certo, não dá. Estamos falando de princípios eternos. Aí hoje, agora, não, vamos nos unir, vamos aceitar, vamos ficar de boa. Gente, abre, Senhor, os olhos meus. Bom, o paganismo no passado disfarçado tomou conta do culto cristão. Hoje, muitas práticas modernas no cristianismo têm origem pagã ou secular, mas são aceitas como normais. É irrelevante, isso é normal, já estamos acostumados. No passado, a fé cristã foi misturada com tradições humanas, perdendo sua identidade original. Hoje, a mistura entre cultura popular, filosofias humanas e religião enfraquece a mensagem do puro evangelho. No passado, o espírito do mundo dominava a igreja por dentro. Hoje, o cristianismo contemporâneo, em muitos contextos, adota o espírito de competição, observa, ostentação e entretenimento, afastando-se do exemplo do Messias. Isso está na nossa cara ou não está? Tá, gente. Só que nós temos que ter a humildade de reconhecer.
de reconhecer e dizer, não, está errado, não, isso não agrada o Eterno, não, isso não é do céu. Mas quando você começa a mostrar dentro da Bíblia e do testemunho que essas coisas simples, pequenas, consideradas irrelevantes, não tem sentido, não tem porquê, estamos no novo tempo de 2025, as coisas são diferentes e que não, aí você começa a ser caçado, literalmente, né, colocado em canto, ser perseguido, entendeu? É como aqui Sonia botou, a igreja não quer desagradar o mundo, ou seja, quer usar as mesmas coisas. E existe perseguição, pressão psicológica, física, tudo que é jeito. E ainda assim a gente vai continuar? Misericórdia. A aceitação da cultura mundana com aparência de piedade continua sendo um perigo espiritual real. A história mostra que conformar-se ao mundo é o caminho da corrupção religiosa. O chamado do Eterno permanece. Voltar à simplicidade do Evangelho, rejeitando tradições que obscurecem a verdade. É isso que eu e você temos que fazer se quisermos estar diante do Eterno, se quisermos estar nos preparando para receber a plenitude do Espírito Santo, e buscar isso. Rejeitar tradições, coisas humanas, para não cair dentro daquela realidade que o Messias diz que esse povo me adora com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ensinando doutrinas que são preceito de homens. Percebe como nós estamos num terreno perigoso, sabe? E no final, a gente vai ver isso, e já viu, na verdade, e entende, que não haverá apenas, no final, haverá apenas, como sempre houve, dois grupos. Mesmo tendo aí 40 e 50 mil denominações, 57 mil denominações, mesmo tendo aí trocentas religiões, né? Cristianismo, etc, etc. Tudo isso vai se resumir em dois grupos. Isso a gente viu aqui no capítulo 2, dois grupos. Sempre tem havido duas classes entre os que professam ser seguidores de Cristo. Enquanto uma delas estuda a vida do Salvador e busca ferventemente corrigir seus defeitos e ajustar-se ao modelo, que é o Messias, a outra evita as verdades claras e práticas que expõem seus erros. Isso está no parágrafo 13 do capítulo 2. Então, é dentro disso aqui. E temos que nos posicionarmos em que lado eu estou, em que classe eu estou, em que grupo eu estou. Aceitando as tradições que estão sendo impostas, que estão sendo sorrateiramente colocadas no culto de adoração, nos ensinos, ou eu estou aceitando essas tradições que fazem agora parte de tudo que a gente vê. Então, que possamos ter sabedoria, discernimento para entender o tempo, para conhecer o tempo em que nós estamos vivendo. É tempo solene e perigoso, solene e terrível. Vamos então para o parágrafo 3. Esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é Gigantesco. obra-prima do poder de Satanás, monumento Misericórdia. de seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Uma vez Satanás se esforçou por estabelecer um compromisso mútuo com Cristo. Chegando-se ao Filho de Deus no deserto da tentação e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória dos mesmos, ofereceu-se a entregar tudo em suas mãos se tão somente reconhecesse a supremacia do príncipe das trevas. Cristo repreendeu o pretensioso tentador e obrigou-o a retirar-se. Mas Mas, Satanás
obtém maior êxito em apresentar ao homem as mesmas tentações. Olha aí. Para conseguir proveitos e honras humanas, a Igreja foi levada a buscar o favor e apoio dos grandes homens da terra, e, havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzida a prestar obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. Misericórdia. Imagina aí, aquele povo que era fiel, né? Que tinha ali todos os motivos de permanecerem fiéis, começaram a abrir concessões, começaram a aceitar tudo que vinha sorrateiramente. E ó, esse gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás, um monumento aos seus esforços para se assentar no trono e governar a terra de acordo com a sua vontade. Ele, Satanás, certa vez esforçou-se para firmar um compromisso com Cristo. Então a gente vê que o mesmo que ele ofereceu, ó, eu te dou tudo aqui, olha quanta coisa boa. Te dou posições, te dou bens, benefícios, vantagens, tudo que esse mundo oferece. Apenas por uma coisa simples, ajoelhe aqui na minha frente. Poder, entende? Ajoelhe aqui na minha frente, é bobagem, para com isso, é uma besteirinha. E aí o que que aconteceu? Ó, para garantir, ou melhor dizendo, mas Satanás tem mais êxito ao apresentar as mesmas tentações ao homem, para garantir honras e vantagens mundanas à igreja, os fiéis, entende? Que estava ali vivendo, aprendendo, mas aí agora começou a aceitar tudo, buscou o favor e o apoio dos grandes homens da terra. Será que há alguma semelhança com a nossa realidade hoje? E tendo assim rejeitado. Gente, olha, isso é muito sério. Vou repetir. Para garantir honras e vantagens mundanas, a igreja buscou o favor e o apoio dos grandes homens da terra. E ao fazer isso, fizeram o quê? Rejeitaram a Cristo. É Ju que está falando? Não está escrito aqui. Foi ele induzido a render obediência ao representante de Satanás. Misericórdia. Misericórdia. A coisa é profunda e séria. A coisa é muito séria. Vamos lá. Vamos destrinchar mais, porque só em ler com os olhos abertos a gente já vê mais coisa, mas vamos frisar aqui porque a repetição faz parte da pedagogia do Eterno para que fixe na nossa mente, né, a mensagem que ele quer dar. Isso repete-se na Bíblia várias vezes. Compromisso perigoso. Paganismo mais cristianismo. A transigência entre paganismo e cristianismo resultou no surgimento do homem do pecado. Esse sistema é descrito como uma obra-prima de Satanás, cujo objetivo é usurpar o trono do Altíssimo. Representa o esforço satânico de criar uma religião falsa, mas sedutora, que pareça o quê? Cristã, mas exalte o inimigo do Eterno. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Paganismo mais cristianismo representa o esforço satânico de criar uma religião falsa, mas sedutora, que pareça cristã, tem todos os elementos de uma religião cristã. Porém, o que faz, o que aceita, o que infiltra, o que adiciona ao culto de adoração, exalta o inimigo do Eterno. Vocês prestaram atenção à seriedade disso? O perigo que é aceitar as coisas pagãs
a tentação do poder. Mas aqui a gente leva para trazer para a nossa realidade mesmo, para os dias de hoje. A tentação do poder. Satanás ofereceu a Jesus os reinos e a glória do mundo em troca de adoração. Cristo rejeitou firmemente essa proposta. Porém, o povo, a igreja, aceitou essa tentação. Fazendo o quê? Buscando o apoio e reconhecimento dos governantes terrenos, em detrimento da fidelidade ao Messias. Observa que nos momentos passados, do capítulo passado, a gente teve uma frase que eu falei que essa frase é interessante e que a gente ia repetir ela muitas vezes, que fala que o passado ilumina o futuro. Isso quer dizer que, ao estudarmos a Bíblia, ao estudarmos o Espírito de Profecia, no caso específico este livro, nós estamos vendo que o que aconteceu no passado, se estivermos atentos, com humildade, com os olhos abertos, lendo o que aconteceu no passado, está iluminando hoje o meu e o seu dia. Hoje, a minha e a sua atualidade. Observa, o passado ilumina o presente. Não vou nem falar mais futuro, porque o futuro já chegou para nós. É o presente. O passado ilumina o presente. Sempre eu falo isso, desde quando a gente estava estudando lá as outras coisas. A minha leitura deve ser o que é que o Eterno quer me mostrar, quer trazer para mim hoje. O que eu posso tirar disso aqui? É assim que tem que ser, entende? Mas, infelizmente, a maioria das vezes, nós lemos ou somos induzidos a ler a Bíblia e pegar apenas como lições do passado. Ou então a gente quer aplicar a nossa realidade de hoje só aquela parte boa das promessas, da vitória, mas não vê entre linhas que podemos, se permitirmos, que nossos olhos sejam abertos. A igreja, aquele povo de Deus do passado, o povo do eterno, que conhecia, que vestia camisa, que defendia, aceitou a tentação que Satanás propôs ao Messias. Fazendo o quê? Buscando apoio e reconhecimento dos governantes terrenos. E a gente viu isso aqui, bem claro. Vamos lá. No passado, a igreja buscou fama, poder e prodígio político e prestígio político, afastando-se da dependência do Messias. E hoje não está diferente. Todas, ou muitas denominações, por que não botou todas as denominações? Porque muitas denominações estão ainda à frente disso e buscando ainda mais influência política, visibilidade mediática na mídia, uau, e apoio estatal, comprometendo a verdade. No passado, a união com o poder secular levou obediência ao bispo de Roma, considerando o representante de Deus na terra. Hoje, líderes religiosos são tratados como autoridades absolutas. Uau! Substituindo a obediência à palavra do Eterno por decisões humanas. Não, quem falou foi o meu líder, ele falou, acabou. Não venha você querer me mostrar, porque eu nunca vi. Ele nunca falou isso para mim. Oxe, vem vocês agora com esse negócio novo aí, vocês estão tudo doido. Deixa ver o que é que o meu líder vai falar, que o meu presidente vai falar. Porque ele é a voz de Deus. E com ele, o que ele falar, o que o meu Papa falar, tá tudo certo. Será, gente? Será? O sistema papal foi estabelecido como símbolo máximo da falsa adoração, centralizando o poder espiritual e político. Hoje, o espírito de centralização religiosa, uau, ecumenismo sem base bíblica. Sabe como é o ecumenismo hoje? Vamos nos unir nas coisas comuns. Vamos falar do amor. Esqueça as diferenças. Gente,
Ai, Senhor, tem misericórdia. Vamos lá. O espírito de centralização religiosa é comunismo sem base bíblica e dependência de instituições humanas permanece ativo, assim como foi no passado. No passado, a igreja, esse povo, aceitou o compromisso com o inimigo, enquanto o Cristo rejeitou no deserto. Aquele povo aceitava. O verdadeiro cristão hoje é chamado a seguir o exemplo do Messias, rejeitando todas as tentações modernas de poder, de fama e de influência corrupta. Vou repetir. O verdadeiro cristão hoje é chamado a seguir o exemplo do Messias, rejeitando as tentações modernas. Qual é a tentação moderna hoje? Poder, fama, estar bem nas mídias, entende? Está bem. Hoje o auge é isso, estar em harmonia com as autoridades. Por isso, não vamos falar das diferenças. O engano satânico é mais eficaz quando disfarçado de piedade. Gente, isso aqui é muito sério. E unidade religiosa. Vou repetir. Vocês vão ouvir mais do que nunca. Vamos nos unir. Vamos nos unir nas coisas comuns. Para que falar das diferenças? Vamos falar do amor. O engano satânico é mais eficaz quando disfarçado de piedade e unidade religiosa. Guarda esta informação. A história alerta. Buscar apoio humano em detrimento da fidelidade ao Messias leva à apostasia. O chamado profético é claro: recusar os atalhos do poder humano e permanecer fiel ao Cordeiro, ao Messias. Recuse. Não aceite. Não, porque não aceite. Recue. É isso. Que hora é essa? Dá para a gente ler, né? Ainda dá para a gente ler. Vamos lá. Vamos ler o parágrafo 6, 7, 5, 6 e 7. E aí a gente finaliza. Vamos ler o parágrafo 5, 6 e 7. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu de mim. Como alguns outros, ou como a maioria, ou como todos vocês, já tinha lido. Tinha algumas coisinhas marcadas. Mas, gente, para reler, para estar fazendo esse momento aqui com vocês, eu louvo ao Eterno pela vida de cada um. Eu agradeço por essa oportunidade. Porque vocês me incentivam a não parar. Mas eu tenho ficado assim, sabe? Impactada com o que eu tenho percebido que passava batido. A gente lia como uma história do passado. A gente lia como algo que aconteceu. Mas quando você traz para a sua realidade, para a minha realidade, para os nossos dias, é muito mais profundo. É muito profundo e doloroso. Entende? Dói no coração. Parece que foi escrito ontem, exatamente. Dói no coração você ver a realidade e reconhecer dentro de que situação eu estou agora. O que eu estou fazendo? O que eu estou colaborando para que isso aconteça? Estamos correndo o risco de fazer as mesmas coisas? Não, desculpa aí, viu, Soninha? Mas estamos, se não nos posicionarmos, estamos fazendo as mesmas coisas. Por isso esse estudo aqui é importante a gente trazer para a nossa realidade, para que essas coisas que nós estamos fazendo, como cristão, como que vive a forma de piedade,
como o povo que tem a verdade, que tem a luz, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus e tem a fé de Jesus, se não tivermos a humildade de reconhecer aonde estamos falhando e tomar uma posição contra essas falhas, estamos incorrendo no mesmo erro. E Ezequiel é bem claro: os que serão selados são os que gemem e choram pelas abominações que está acontecendo no meio do seu povo. Não é o que fica achando, não tem nada a ver, não, isso aí não, não, isso aí não, sabe? É porque é bíblico, tem que acontecer, o trigo e o joio junto. Abre o olho, abre, Senhor, os olhos meus. É muito triste reconhecer, enxergar a situação que nós estamos. E muitas vezes, como o irmão falou aqui, eu já falei isso em outros momentos, eu colaborava com doutrinas errôneas, inclusive no culto do sábado, achando que estava fazendo a coisa certa. Eu colaborava, eu investia tempo, talentos e recursos fazendo coisas, comemorando dias, festas, achando que estava fazendo a coisa certa. Sabe quando foi que meus olhos abriram? Quando eu tomei algumas decisões e fui buscar por mim mesma. Eu parei de me alimentar, mesmo estando na igreja, fazendo parte da direção. Amiga, minha amiga que era minha companheira de misericórdia. Mas a misericórdia nos uniu em outra realidade agora. Mas veja só, o que acontece? Depois que eu fui buscar por mim mesma, sabe? Parei de me alimentar com o assim diz o pastor e fui para o assim diz o Senhor. A mesma coisa aconteceu aí com minha amiga Emília. Só que ela estava à minha frente, ela teve essa luz antes, mas estava fazendo, sabe o quê? Orando por mim. E aí, quando pensava que não, eu chegava para ela, amiga, lê isso, amiga, olha o que está escrito. Ela mandava um áudio para mim assim, amiga, eu estou aqui emocionada, porque eu já tinha percebido isso, mas eu não lhe falei nada, mas olha aí, o Eterno lhe mostrando. Vocês entendem como é? E cada vez mais eu entendo que o que Jesus falou lá, o que Cristo falou, não, o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que eu falo para vocês que, independente de vocês, como eu botei lá o vídeo explicando a importância de curtir, de comentar, de compartilhar, mesmo que ninguém faça isso, mas quem está buscando adorar em espírito e em verdade, esse vídeo vai alcançar. É assim que eu creio. Aquilo ali foi um pedido para a gente reforçar. Entende? Aquilo ali foi um pedido para que cada um faça parte desse evangelismo virtual. Mas se não quiser, se não fizer, vai atender e vai chegar quem precisa do mesmo jeito como chegou a mensagem do irmão aqui de Barro Preto lá no Quênia. Entende? Então, eu vou pegar só o ensejo aqui para a gente dar continuidade, que Miriam colocou aqui, que essa graça é a graça que transforma. Entende? A verdadeira graça, ela transforma. Quando eu busquei por mim mesma, que eu comecei a enxergar as coisas que não agradavam ao Eterno, essa graça que está disponível ainda para mim e para você, começou a transformar, começou a me incomodar, e eu comecei a deixar, permitir, mesmo sem perceber, o Espírito Santo me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí a coisa mudou. E aí, quando eu fui levar esta realidade para minha comunidade, para minha igreja, aí o bicho pegou, porque ninguém aceitou, para que isso? É um extremismo, vocês estão doidos, não precisa disso. Então, quando a gente traz essa realidade aqui, ó, que a gente está vendo, o passado ilumina, não é o futuro, não, ilumina o presente. Mas só se abrirmos os nossos olhos. Se abrirmos mão do eu acho, do eu amo, eu tenho que ficar o templo,
Se abrirmos os olhos para a realidade com humildade, aí essa graça me transforma de verdade. E esse é o principal motivo da graça. Me levar ao céu, mas me transformar para estar preparado para ir para o céu, para viver a eternidade. É progressiva. Pronto, aí o que a amiga botou aqui, ó, é progressiva. Cada revelação. Caio de joelhos diante do trono da graça e em tristeza rogo perdão, Senhor. Assim que eu fiz quando eu reconheci tantos anos, praticamente 27 anos de adventista, fazendo coisas que, por não ter buscado por mim mesma, eu achava que estava fazendo o que era correto. Mas essa graça me alcançou, me transformou e eu pedi perdão, ok? Então vamos continuar para a gente fazer só mais um pouquinho e aí a gente encerra. Vamos lá. As principais doutrinas do catolicismo é que o Papa é a cabeça visível da Parágrafo Igreja 5, Universal tá? de Cristo, investido de autoridade suprema sobre os bispos e pastores em todas as partes do mundo. Mais do que isto, tem-se dado ao Papa os próprios títulos da divindade. Tem sido intitulado Senhor Deus o Papa e foi declarado infalível. Exige ele a homenagem de todos os homens. A mesma pretensão em que insistia Satanás no deserto da tentação, ele ainda a encarece mediante a Igreja de Roma, e enorme número de pessoas estão prontas Eita, para render-lhe homenagem. Mas os que temem e reverenciam a Deus enfrentam esta audaciosa presunção do mesmo modo por que Cristo enfrentou as solicitações do insidioso adversário. olha aí. Adorarás ao Senhor teu Deus, e a Ele somente servirás. Deus jamais deu em sua palavra a mínima sugestão de que tivesse designado algum homem para ser a cabeça da igreja. A doutrina da supremacia papal opõe-se diretamente aos ensinos das Escrituras Sagradas. O Papa não pode ter poder algum sobre a Igreja de Cristo, senão por usurpação. Os romanistas têm persistido em acusar os protestantes de heresia e voluntária separação da verdadeira Igreja. Semelhantes acusações, porém, implicam-se antes a eles próprios. Exatamente. São eles os que depuseram a bandeira de Cristo e se afastaram da fé que uma vez foi dada aos santos. Então, trazendo para a realidade de Roma, que existe um ser supremo, que o que ele diz, a igreja manda, tá certo e ponto. E todo mundo obedece. Hoje é diferente quando se escolhem homens para liderar e a voz e a decisão destes homens, trazendo para os dias atuais, o presidente falou é assim. O presidente da minha igreja, do meu povo, falou é a voz de Deus. Se ele não falou isso, acabou. Mas se ele falou, é o que está certo. Vocês entendem que a influência de Roma está no nosso meio, vividamente clara? Se vocês estudarem profundamente sobre a, a organização, trazendo agora para nós, a organização, do jeito que está, não era o projeto do Eterno. Não é a maneira. Estudem, não fique com o que eu estou falando, não. Ah, porque Jô falou, esquece meu nome, esquece o que eu falei. Estudem, busquem por vocês mesmos. Nós temos aí a luz toda do mundo para a gente. Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. Nunca esqueçam isso. O espírito de profecia é o testemunho de Jesus. O que nós estamos estudando, esmiuçando profundamente, não é um livro escrito por uma autora, não é assim? Um autor americano, uma escritora americana, uma mulher que escreveu aí de grande influência os livros dela, etc. Não. Se eu creio
Em Apocalipse 19:10, que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus, o que está na minha mão e na sua é esse testemunho. E isso revela o amor e cuidado. Por quê? Porque ele quer preparar um povo puro, imaculado, entende? Que tenha, através da força e do poder dele, vitória sobre o pecado, para assim estar preparado para o alto clamor. E eu creio que esse momento chegou. Esse povo tem sido despertado. Tá? Marca com sinal a testa dos homens que suspiram e choram e gemem por causa das abominações. Exatamente o que eu falei. E marcar na testa, viu? A gente já estudou sobre isso, não aqui nesse grupo agora do grande conflito, mas a gente já estudou. Essa marca na testa não é simplesmente eu achar que o guarda o sábado é a marca, é o selo. Não, é o caráter. Ter o nome do Pai e do Filho na testa é o caráter transformado. Mas isso não é o assunto para a gente não sair agora do contexto aqui para finalizar. Então vamos lá. O romanismo ensina que o Papa é a cabeça visível da Igreja do Messias. Aí, dentro da tua mente agora, muda essa frase aí, tá? O romanismo ensina que o Papa é a cabeça visível da Igreja do Messias e muda aí para isso mesmo que você pensou, ensina que o presidente é a cabeça visível da Igreja do Messias. Entende? Pois é. Foi-lhe atribuído o título divino. Senhor Deus, o Papa, misericórdia. Além de declarado infalível. Há alguma semelhança? A liderança é infalível. São homens pecadores, mas o que eles decidem é infalível. Ele exige homenagem universal, uma repetição das pretensões de Satanás no deserto. Misericórdia. Fidelidade ao eterno versus exaltação humana. Assim como o Messias resistiu à tentação no deserto, os verdadeiros cristãos hoje devem rejeitar qualquer adoração ou autoridade que usurpem o lugar do Altíssimo. A Bíblia nunca autorizou nenhum homem como cabeça da igreja. Essa autoridade pertence exclusivamente ao Messias. E como é que eu sei agora as normas dessa autoridade? Vou para a Bíblia e para o testemunho de Jesus. No passado, o Papa foi proclamado como chefe supremo da Igreja, com autoridade sobre todo o mundo cristão. Hoje, o Papa é reverenciado mundialmente como líder espiritual global, com voz influente em assuntos religiosos e políticos, e pegam a mesma liderança, tipo de liderança da Igreja Romana, traz para o nosso meio, pega a mesma influência, traz para o nosso meio, vamos fazer parceria com as coisas que há em comum. Não vamos falar das diferenças? Foi declarado infalível e divino, exigindo adoração e obediência universal. E hoje, milhões continuam a aceitar sua autoridade como se fosse divina, mesmo sem base bíblica. No passado, a Igreja de Roma acusa os fiéis à Bíblia de heresia, por não se submeterem à sua autoridade. Hoje, a fidelidade à palavra do Eterno é vista por muitos como radicalismo, ou intolerância, ou maluquice, ou doidice, enquanto o ecumenismo sem verdade bíblica é exaltado. Vamos nos unir nas mesmas coisas. Esse é de falar da diferença. Para que falar de diferença? No passado, a supremacia papal é uma usurpação direta da autoridade do Messias. E hoje, o perigo atual está na normalização dessa usurpação, disfarçada de unidade cristã e tolerância religiosa. A Bíblia ensina, o Messias é o único cabeça da igreja e ponto. Aceitar um homem como substituto dele na terra é render homenagem ao erro. Vou repetir. Aceitar um homem como substituto dele na terra é render homenagem ao erro. O chamado é claro. Defender a fé que foi dada aos santos, rejeitando a autoridade de sistemas humanos que se colocam no lugar do Altíssimo. Grande alerta. Vamos ficar de olhos abertos.
ok? Então, tá aqui o resumo, vamos deixar esse 8, 9, vamos seguir amanhã, tá bom? E aí já tem alguns que tem aí atividades, mas até aqui já deu para a gente entender, né? Abrir os olhos para muitas coisas atuais que estão acontecendo. Oremos, amados. Santo Eterno, Pai amado, nosso Elohim, Santo de Israel. Muito, muito obrigada, Pai, por esses momentos. Ó Senhor amado, quanta luz o Senhor tem derramado, Pai. Tão claro, Pai, as tuas verdades. Vemos como o Senhor tem nos despertado, ó Pai. Te pedimos, cada dia, abre, Senhor, os nossos olhos, cada dia mais. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos e para entendermos, ó Pai. Por favor, Senhor, que venhamos a fazer a nossa parte, como foi dito, compartilhando, Senhor, em nossas redes sociais, enviando PV das pessoas. Mas assim como foi dito também, se não fizermos, o Senhor tomará conta da tua obra. Mas que possamos ter o privilégio de fazer parte, Senhor, contribuirmos, compartilhando essas verdades, Senhor, para que chegue ao maior número de pessoas possível que sejam despertadas, ó Pai. Por favor, te pedimos. Esteja conosco com aqueles que estão participando deste jejum, deste dia. Esteja conosco, ó Pai. Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas palavras estejam todas voltadas para Ti. Que possamos meditar em tudo que for colocado no grupo. E que os que ainda não estão participando, coloque o desejo no coração para que no próximo sábado estejamos juntos, um número maior, ó Pai. Com a nossa devoção completamente voltada para o Senhor. Que mais pessoas venham se juntar a nós neste jejum, nas tuas horas sagradas. Estarmos mais unidos, ó Pai, em comunhão contigo. Por favor, Senhor. Esteja conosco, esteja com cada um deste grupo. Dá-nos um dia na tua santa companhia. Que possamos manter o teu santo dia. Mantê-lo, Pai, com os nossos sentimentos, palavras, ações, reações. Que possamos estar ligados completamente ao Senhor. Por favor, fica conosco, Pai, te pedimos. Em nome do teu Filho, o Messias. Desde já te agradecemos. Amém, Pai. Amém. Obrigada.